E o chamado arcabouço fiscal? Ficou para depois da China. Começa agora, JBR News. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma viagem agora para a China, numa grande comitiva, né, Rodolfo? Levando parlamentares, levando empresários, enfim. É uma viagem já programada. O que não estava programado na viagem é que o famoso arcabouço fiscal, que é justamente a iniciativa por parte do governo de dar uma resposta ao mercado desde o ano passado, que uma vez tendo a permissão para gastar além do teto de gastos, controlaria os gastos governamentais com um chamado marco fiscal, o nome melhor, né, Rodolfo? É melhor, né? Porque além de tudo é isso aí, né? O nome é feio para burro, né? Arcabouço fiscal, né? O pessoal de comunicação devia ter tentado imaginar um nome melhor do que esse aí para isso. Mas o que acontece? O Lula, durante um bom período aí, ficou pressionando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para produzir, né, esse marco fiscal. Antes da viagem à China, por quê? Porque hoje vai haver a reunião do Conselho de Política Monetária para definir a taxa de juros, né? Na última reunião, o relatório do Copom, do Conselho de Política Monetária, dizia que a taxa tinha que ficar mantida porque havia uma certa incerteza no campo fiscal. Então o que o Lula queria? Apresentar o arcabouço fiscal para que ele pudesse sinalizar agora ao Copom, né, um caminho para resolver a situação, e aí com a expectativa então de que o Copom mantivesse a taxa de juros em 13,75%, né, a taxa Selic, mas sinalizando para uma diminuição depois por causa do arcabouço fiscal. Não teremos arcabouço fiscal ainda, só depois da viagem para a China. E a gente, como gosta de política, né, vamos levar ali para quem está do outro lado a confusão que está instalada em Brasília. Por quê? Como bem disse o Rodolfo, reunião do Copom presidida por quem? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Hoje, o alvo número 1 de ataque do governo. Alguém que o Lula não indicou, alguém do governo passado, né? E que o presidente Lula tem colocado sob as costas dele a responsabilidade dos juros altos e a não entrega na economia devido a esses juros. A reunião poderia, de alguma maneira, sinalizar diferentemente. Com a não entrega do arcabouço não vai acontecer isso. Como se não bastasse, o próprio Haddad, que é um nome forte dentro do Partido dos Trabalhadores, foi inclusive o candidato à presidência na última eleição, antes do Lula concorrer, está sendo bombardeado pelo próprio PT, que não gosta dos movimentos dele de estabilidade. Ele tenta agradar ao mercado para poder fazer uma sinalização de que o governo não vai fazer essa gastança sem regras. Por outro lado, o presidente da República precisa fazer suas entregas, em especial nas áreas sociais, e quer sim gastar mais. Como que se encontra esse ponto de equilíbrio? É muito difícil, né? Muito complicado. E aí isso se junta com todo esse ambiente. Quer dizer, como o Alexandre estava dizendo, as críticas ao que o Fernando Haddad estava procurando construir vieram do próprio PT, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, bombardeou bastante essa proposta, como se ela não fosse a presidente do PT, como se ela fosse líder da oposição, né? A gente é de um tempo, né, Alexandre, que se dizia o seguinte, que os partidos quebram o pau internamente para depois todo mundo parecer abraçado, dizendo que estão em consenso publicamente. O PT nessa história quebrou o pau publicamente, quer dizer, fez as críticas, as divergências de forma pública, o que complica muito a vida do Fernando Haddad e adiou a história do arcabouço fiscal. E como bem disse o Rodolfo, se não bastasse a briga já de quem, entre aspas, está fazendo o chamado fogo amigo aqui em Brasília, ainda tem um problema daqueles que de fato são oposição, porque esse assunto tem que passar pelo Congresso e a Câmara dos Deputados continua sendo um ambiente hostil para o governo. Arthur Lira, que é um negociador não do governo, mas de si próprio, estava negociando internamente para receber o assunto agora e já junto com os líderes da Câmara tentar trabalhar um acordo para votação. Isso caiu por terra, ou seja, se não bastasse a complicação que o PT está levando para o próprio ministro
da Fazenda, ainda tem a complicação que a Câmara já promete ter com relação a esse assunto. Exatamente. Enfim, são tempos confusos, muita confusão, as coisas não continuam não estando claras, talvez só clareiem agora depois que o presidente Lula voltar da China. Lembrando a vocês e a todos nós que somos cidadãos brasileiros, abril está chegando e até agora nenhuma entrega feita. Os 100 dias estão bem aí na porta. E nós aqui terminamos, porque também esse conteúdo terminou agora, agradecendo muito a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Vamos nessa. Vamos nessa, porque Brasília está quente.